Beleza? Boa noite, Yasmin, seja bem-vinda. Isso, vamos lá, gente. É dia 28 de setembro de 2025, uma aula interdisciplinar com azeite e café. Estamos Boa aqui noite. com o meu querido, boa noite, Irã Andrade. Gente, olha Boa só, é noite. um prazer enorme. Mais um evento com esse rapaz. Esse ano nós fizemos pouca coisa, passou rápido, mas perspectivas futuras são enormes. Iranzinho, obrigado por sua disponibilidade, amigo, por sua gentileza, dos caras mais gentis que eu conheço, um professor de mão cheia de ciências humanas, um adorador da arte do texto, né? E não podia ser diferente a gente ter esse momento de deleite, já que a gente não trabalha junto, porque estamos em cidades diferentes. Conheci Iranzinho durante a pandemia, acabou sendo indicado ao curso Gregor Mendel, e lá fez um exímio trabalho durante as aulas online, segurou a onda, segurou a os amigos, e tenho o maior prazer de chamá-lo dessa forma. Iranzinho, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Quem agradeço eu. Boa noite a todas e todos. Integrantes. Estão me ouvindo? Está por aí? Sim. Alô? Lucas, você Ouço também? Consegue me ouvir? perfeitamente. Beleza, Luí. Beleza. Eu queria primeiro pedir perdão pela morosidade do meu acesso. Isso ocorreu pela falha técnica, porque eu tentei, a princípio, acessar pelo notebook, mas ele já está no processo de obsolescência programada, não é nem perceptiva. Então, peço perdão. Aí eu entrei pelo celular. E aí, veja, queria agradecer por essa interface, mais do que isso, por essa amizade, essa interlocução incrível com o Lucas. Lucas é um dos maiores professores de redação da América Latina e um exímio fã de uma coisa que nos identifica e nos torna brother of metal, que é um fã do heavy metal, da música boa, da música pesada. E realmente tive o privilégio de, como ele falou, segurar a onda na época da pandemia desse curso incrível aí de Salvador, que é o Gregor Mendel, beleza? E as ciências humanas, a literatura, a docência acabaram que nos uniram e, ao mesmo tempo, o heavy metal consolidou essa união, esse casamento, né? Então, quero agradecer por essa oportunidade, agradecer aqui ao público de Salvador, para que conheça o trabalho daqui da galera de Sergipe, e aqui a galera de Aracaju, os meus alunos, meus pupilos maravilhosos, manda um oi aí para o tio depois, para conhecer o trabalho primoroso, o trabalho assim, irretocável do Lucas Rocha, beleza? Então, é um prazer, é uma satisfação. Pronto, sejam bem-vindos os pupilos de nosso querido Irã. O Alisson aqui fazendo a saudação dos chifrinhos a nossas pessoas, meu querido Irã, mais um fã da música sombria, né, para os ouvidos que são menos sensíveis. Meus amores, meus queridos e minhas queridas, venham só. Essa aula já foi pensada há bastante tempo. Ela vem, na verdade, naturalmente por conta de uma experiência minha, há muitos anos, que eu trabalhei numa escola que o material era um sistema de ensino de São Paulo. Isso quando não existia esse tipo de formato de educação na Bahia, ainda estudávamos quase que especificamente para a Universidade Federal da Bahia. E o módulo de redação que me foi ofertado pela escola para que eu trabalhasse com os alunos era um módulo que tinha, ao mesmo tempo, redação, filosofia e sociologia. E eu fui tentar entender por que isso, né? O sistema de ensino me explicou que era impossível para eles, no formato das provas que eles trabalhavam, FUVEST, Unicamp e demais, que se dissociasse filosofia e sociologia de redação. E, por algum motivo, logo depois que o Enem passou a ser a nossa mola mestra, e a ideia de repertório passou a se tornar cada vez mais obrigatória na composição do texto, eu pensei assim, nossa, por que não fazer uma aula nesse sentido? E aí já tive o prazer de fazer essa aula com vários professores. A última vez que eu fiz foi num Grandes Mestres agora, com o professor Jorge France, mas já fiz várias vezes com o professor Gustavo Araújo, Danilo, também Reis, Ramos do Mendel, e Irã algumas vezes também, né? Então, hoje nós vamos fazer essa aula, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, certo? Que é dessa forma, é esse o nosso objetivo aqui na live, eu vou mostrar para vocês, ó. Me avise se o compartilhamento der certo, ficou direitinho,
Olha a capa da aula aí, ó. Red, Fio e Soc. Repertório especial, filosofia e sociologia nas redações. A marquinha de tio Luquinhas. A marquinha do tio Irã. Ô, Né? professor, Oi. eu não tô conseguindo ver, não. Não apareceu para mim também não, Lucas. Nem eu. Calma, deve estar carregando, porque... Vamos chegar lá. Isso, né? Fiquem tranquilos que a gente está tentando aqui. Ainda não... tá o ícone agora. Não é possível compartilhar sua tela. Tá dando isso direto agora, não sei porquê. Esse sistema do Google, viu? Ave Maria, Jesus. Não é, Iranzinho? Difícil, viu? Hoje. Gente, fiquem tranquilos, vocês sabem o que é isso? Isso chama-se bozó da concorrência. O pessoal soube que vocês vão sair daqui hoje completamente dominantes na arte de relacionar essas duas disciplinas do pensamento com a escrita, que estão tentando boicotar o nosso evento. Mas fiquem tranquilos, a resistência é maior, nós somos maiores, tá? Veja aí, eu já botei para compartilhar. Quando aparecer, você vai agora tá me aparecendo alguma sinalizando, coisa sinalizando para mim aí. Pronto. Agora tá aparecendo. Olha. Haja luz, haja luz. Pronto. Haja luz, né? Haja luz. Pois bem, pessoas, aqui, como é que vai funcionar a nossa aula hoje, ó? Escolhemos 5 filósofos, escolhemos 5 sociólogos, tentamos contemplar, assim, vários momentos. Foi muito difícil reduzir um rol aí de pelo menos, sei lá, poderíamos dizer o quê, Irã? De 70 a 100 pensadores importantes para se falar, a reduzir a 10 para aplicar bem numa aula. Então, nós teremos 5 filósofos, faremos primeiro os filósofos e depois os sociólogos, sempre seguindo a ordem, a apresentação do filósofo, nosso querido Iranzinho fala, mostra a competência dele, dá o show dele, né, e sai quebrando tudo. Aí depois eu coloco um tema que não seria um tema muito óbvio na relação com o filósofo. Depois vamos ver um trecho de um texto, seja uma introdução ou um desenvolvimento, que um repertório desse filósofo é usado, de preferência de uma forma não tão convencional, para que a gente, nesse momento, exercite a capacidade do inventismo, né, da conexão que não é óbvia, né, da dissociação, como diria o nosso querido José Ortega y Gasset, não é isso, nosso querido Irã, autor de A Revolução das Massas, ele dizia que a potência do espírito, ou seja, a força do intelecto, está na capacidade de dissociar questões que, a princípio, são vistas como indissociáveis. Estamos aqui hoje para dissociar, né, para celebrar, como diria a música do Engenheiros do Havaí, para celebrar e descerebrar, né, se alguém precisar agitar esse cérebro, é nossa função fazer aqui isso hoje. Lucas, só não façamos como já temos um quórum. Só não... Chacrinha, né? Que dizia, eu vim para confundir, não para explicar. Não é o caso da gente, não, viu? A gente vai para explicar o confuso. Exatamente. Explicar o confuso. Mostrar que filosofia e sociologia nós já fazemos todos os dias. E, como eu sempre digo, e meus alunos sabem, escrever é lindo. Vai lá, Iranzinho, Thomas Hobbes. Vamos lá. Para mim, eu sempre costumo dizer, mais uma vez, boa noite a todas e todos que entraram, estão entrando. É um privilégio enorme, né? Um sextor diferente, Lucas, porque para mim é um regozijo, um orgasmo intelectual, perdão pela expressão, pelo léxico, mas temos adultos aqui de alguma maneira, certo? Tratar da filosofia, que eu costumo dizer que não me tornou necessariamente uma pessoa rica, mas me tornou uma pessoa que pôde pensar por si mesmo. Então, um prazer enorme. Então, Hobbes é um daqueles caras que eu costumo dizer que não são tão bem compreendidos. Ele paga e peca, digamos assim, por um estigma de que ele é meramente um autor do chamado contratualismo absolutista. Faz sentido? Faz. Porque a gente vai perceber que o Hobbes é um autor que considera que talvez a coisa mais básica que o Estado deve nos ofertar é uma segurança coletiva. E essa segurança coletiva, para ser realizada, para ser viabilizada,
é como se Hobbes estivesse pensando assim, nós devemos fazer o que for possível e necessário. Não à toa, para vocês terem ideia, a grande referência de Thomas Hobbes é Maquiavel, que dá para fazer um link com ele, não está aqui no script, porém, eu penso que não há como falar de Hobbes sem trazer um dos maiores nomes do humanismo, do Renascimento. Acho que o cara que criou, acho não, tenho certeza plena, criou a ciência política, assim como Descartes é o cara da filosofia moderna no que diz respeito ao conhecimento, à epistemologia. E se não tiverem familiarizados com as palavras que eu estiver usando, por favor, viu? Aqui não é preciosismo não, porque essas palavras são recorrentes. Epistemologia é o campo da filosofia que estuda o conhecimento. Então, o que Descartes foi na filosofia moderna? Episteme, como disse na academia, né, Isso, Ianzinho? episteme, que é conhecimento, que pode ser a verdade, né? E no campo da política, o divisor de águas foi Maquiavel. Então, para falar de Hobbes, a gente precisa tecer alguns comentários prévios sobre Maquiavel. Porque Maquiavel traz uma coisa que vai ser essencial para entender o fenômeno do poder, da política, das relações de poder, que é o que ele chamava de realismo político. Então, o que é o realismo político? Vamos para Aristóteles rapidinho. Aristóteles achava que a política era uma arte do dever ser, e que havia, portanto, uma espécie de orientação, uma bússola para o homem da política. Ele deveria procurar a chamada eudaimonia, que é o bem comum. Quando Maquiavel começa a versar sobre política, ele fala, olha, eu não sei bem se no frigir dos ovos, nos bastidores, a intenção do político nato é estabelecer o bem comum. Porque o que ele nota em O Príncipe é que os grandes homens de Estado, aqueles caras que tiveram um sucesso na sua gestão, foram, na verdade, pessoas que se preocuparam muito mais em se manter no poder, em se perpetuar no poder. Essa visão pessimista vai ser uma grande influência na perspectiva hobbesiana. Não sei se vocês estão me compreendendo. E aí eu sempre costumo dizer que Hobbes é um cara que está preocupado em entender duas coisas. Primeiro, olha para cá, a natureza do ser humano. O ser humano é bom, naturalmente. O ser humano é perverso, naturalmente. O ser humano é um mar de possibilidades. Ele será fruto das suas relações sociais, das suas experiências. É a primeira coisa que ele vai se perguntar e vai responder, e trago já a resposta dele. E a outra que é crucial para as redações e para a própria prova de ciências humanas, porque aqui é legal, né, Lucas? Porque a gente fala do repertório para a redação, mas, ao mesmo tempo, a gente traz as principais categorias para que vocês se familiarizem com os filósofos e os sociólogos daqui a pouco. E Iranzinho, uma coisa também que é importante, né? Muitos estudantes acabam negligenciando estudar filosofia e sociologia, e o Enem mostra que, às vezes, é um diferencial naquelas questões que a prova apresenta, já que a TRI de humanas é tão travada, é uma prova que você precisa de todo o conhecimento possível para poder fazer, né? Não se pode negligenciar a filosofia e sociologia. Perfeito, até porque quando a gente pensa em concurso público, eu parto da premissa que o critério de desempate é também acertar aquelas questões que são, por assim dizer, subestimadas, né? E é uma coisa que, infelizmente, a gente encontra na sociologia e na filosofia, que é essa coisa de colocá-la num patamar abaixo, sendo que ela é muito importante, muito importante. Eu acho que o repertório você encontra com grande maestria dentre esses caras. E é muito legal essa coisa do Lucas, como a gente vai ver nos temas daqui a pouco que ele vai apresentar para vocês. Não é pensar só o óbvio, é utilizar essa reflexão para alguns temas que aparentemente as teorias não se encaixam, porém se encaixam. Então, voltando para Hobbes. Hobbes é influenciado por ninguém mais, ninguém menos que Maquiavel. Também vai na perspectiva do realismo político, de entender a política como ela é, não como ela deveria ser. E partindo da premissa que ele entende que, naturalmente, Lucas, o ser humano é ruim, é perverso, usar uma palavra que eu adoro, é sórdido. Esse ser humano, ele é lobo do homem. Naturalmente, quando o ser humano, lá no estado da natureza, numa vida anterior à formação do Estado, antes da constituição da sociedade civil, quando o indivíduo pleiteava algo, ele não tinha uma instituição para a qual recorrer, judiciário, Estado. Então, o que é que ele fazia para lograr êxito, outra expressão que eu adoro, naquilo que ele desejava? Ele entrava em conflito. Então, existia uma lei de selvageria. Era tipo assim, cada um por si e todos contra todos, salve-se quem puder, se der para se salvar. É basicamente essa a premissa, sabe, Lucas?
E nesse Código de aspecto, Hammurabi. é quase isso, né? Então, dado que o ser humano é ruim, aí ele escreve uma obra maravilhosa. Na verdade, Lucas cita algumas daí, né? Mas aquela que é mais recorrente na prova do Enem é manjado, gente. É uma coisa assim, clichê, sabe? É uma coisa batida. É a obra O Leviatã. E o Leviatã, aí você precisa retomar coisas básicas, sem aprofundar, da mitologia babilônica ou mesopotâmica. Que Leviatã era, né, na mitologia da Antiguidade Oriental, no caso Babilônia, um monstro marinho que representava o deus da ordem, que a despeito de ser um deus necessário, um deus da ordem, ele amedrontava tudo e a todos, talvez mesmo até ele, se ele se olhasse no espelho. Então, qual a lógica do Hobbes? É que o Estado deve assumir a face desse deus, Leviatã. Porque apesar de digamos, realizar, deflagrar, viabilizar o medo, é a partir do medo que ele institui a ordem. Mais na frente, um sociólogo chamado Weber, influenciado por Hobbes, ele diz assim: o Estado é a instituição social que detém o monopólio legítimo da violência. Porque para fazer valer o contrato social, lembremos-nos, quem é o primeiro nome do contratualismo? O primeiro grande nome do contratualismo é Thomas Hobbes, esse autor inglês, esse Sir Thomas Hobbes. Então, Thomas Hobbes vai dizer que a coisa mais essencial que o Estado deve garantir para evitar a barbárie, para evitar a selvageria, é a lógica da segurança coletiva. É impor e fazer o que for necessário, influenciado por Maquiavel, para deflagrar a ordem. E o que é que a gente pode pensar em Hobbes nesse aspecto? Tem muitas autoras para a gente falar, então já vou finalizar um pouco aqui. Beleza? E aí também deixo, viu, Lucas, para os seus alunos depois o meu Instagram, para quem quiser, em quaisquer momentos aí até o Enem, para tirar dúvida, etc. Sou entusiasta do conhecimento. Mas Hobbes é um autor do poder, e essa é a lógica que Lucas vai trazer para considerar aqui o que você pode usar dele, se valer dele na redação. Hobbes é um autor que entende filosofia é poder, porque conhecimento é poder. Não sei se vocês estão entendendo a lógica. Então, não é só a ideia de um Hoje, Estado poderoso, soberano e pleno. É porque poder, ele traz essa possibilidade de controle. Então, o Estado detém poder, então ele consegue controlar em face do poder legítimo que ele possui. Agora, o que é muito interessante aí é que até hoje, a visão que Hobbes tinha de Estado é a mesma visão que qualquer sociólogo ou filósofo tem até hoje. Ou seja, o Estado é um mal necessário. Ele é um mal, ele é arbitrário, ele impõe, ele vai cobrar os nossos impostos, que são abusivos por vezes, né? Não vamos entrar no mérito valorativo, mas ao mesmo tempo ele impede a barbárie. Aí só para fechar, Lucas, o Deus da ordem a qual, ou a quem, melhor dizendo, Hobbes compara, é o Leviatã. E o Deus da desordem, que é o Deus antagônico, é o Behemoth, que até a gente brinca, né, Lucas? É uma grande banda de black death metal da Polônia. Então, Behemoth é o deus da desordem que se contrapõe ao deus da ordem, que é a figura do Leviatã. E é para fechar de fato, é uma forma didática de vocês lembrarem do senhor Hobbes, é indo para os quadrinhos, é indo para a Marvel, é indo para a cinematografia, é indo para a Guerra Civil. Porque em Guerra Civil, o Tony Stark, o Homem de Ferro, representa Hobbes. Porque qual é o contexto ali da obra, né? Você tem muitas pessoas com superpoderes na premissa de a Guerra Civil, e aí o Estado americano decide criar uma lei chamada Lei de Registro, que é uma lei que agora vai monitorar pessoas com superpoderes, porque elas podem usar esse poder ao seu bel prazer. E, portanto, proporcionar uma desordem, proporcionar interesses pessoais, escusos. E aí o Homem de Ferro defende que o Estado é soberano e deve sim se valer dessa regra para viabilizar a segurança coletiva. Aí, quando eu for falar daqui a pouco em John Locke, eu vou dizer quem é o autor, ou o personagem, melhor dizendo, de A Guerra Civil que o representaria de maneira contrária a Tony Stark. Beleza, Lucas? Lucas, você ficou Lucas, mudo para mim. não, o som dele não tá saindo.
Seu áudio, Lucas. Lucas, seu áudio não tá saindo. Escreve aí pra ele, gente. Vocês me ouvem, meu povo? Vocês me ouvem aí? Vocês me ouvem, meu povo? Vocês me ouvem aí? Beleza, agora vai. Agora tá indo. Agora sim, professor, tô te ouvindo. Rapaz, eu ouvi até demais. Tem até um som de uma guitarra aí, viu? Sai um death metal industrial aí, viu, Lucas? Gente, o negócio tá brabo aqui. Abduziram no computador, sabe? Sabe o que é a abdução? Foi o que aconteceu aqui. Né? Abdução. Gente, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas nós somos pessoas, Calma, nós somos chegamos. pessoas obstinadas. Nada vai Perfeito. nos tirar de nosso propósito. Hein, Nanzinho? Os Até porque abdutores a gente não é nos brasileiro, né? conhecem. Deixa eu ver como é que ficou aqui. São Aqui, tantas olha aqui, ó. adversidades que nós enfrentamos, né, Lucas? Olha aí, ó, aqui, ó. Tô aqui, rapaz. Não adianta tentar me boicotar. Hum, não adianta tentar me boicotar. Vamos deixar aqui essa central aqui, única e exclusivamente para compartilhar. Não vou usar essa outra sede aqui, vamos dizer, que é o celular. E aí eu só preciso voltar para a chamada. Então a chamada precisa estar gravando. Minha voz também. Agora tá perfeito. Bom, estou tentando na empreitada de voltar. Ó, tá vendo? Nosso querido Clebão dizendo aí, ó, que a analogia que nosso querido Irã fez com os Vingadores faz sentido. Gente, é o que eu ia dizer, né? Você percebe que uma pessoa, de fato, ela lida com conhecimento, ela é alguém que é talhada no conhecimento, quando ela consegue relacionar o que ela tem de conteúdo a qualquer representação da sociedade. Porque, naturalmente, por preconceito talvez, né, o que é que nossa cultura faz com os quadrinhos, né? Diz que é uma cultura menor, coisa de criança, que não necessariamente é importante. E a gente vê aí também, né, os X-Men também tem uma metáfora muito, muito interessante por detrás. Nós temos representações muito importantes aí sobre os heróis. Os heróis são uma metáfora fantástica, né? Você entende que realmente a pessoa tem conhecimento quando ela faz isso. Quando ela vai lá e relaciona com o universo que a gente está vivenciando. Pronto, acho que eu voltei aí, né? Tá todo mundo vendo, né? Ó, a valorização do diploma universitário em discussão no Brasil. Nossa, esse é o tema, viu, gente? Esse é o tema, valorização do diploma universitário em discussão no Brasil. Veja aqui, ó, é uma discussão muito importante
Em Irã, nós estamos vendo hoje quantidade de jovens e adolescentes na internet fazendo discursos, tentando compor argumentos de que a formação de nível superior hoje ela não tem nenhuma serventia, hoje ela não tem nenhum tipo de propósito. E a universidade acabou se tornando muito questionável nos últimos tempos. E isso é engraçado porque nós vivemos durante muito tempo no Brasil uma coisa chamada cultura do diploma. Se você não tem uma formação de nível superior, a quantidade de oportunidades que você tem é muito menor. Muito menor. Mas, ainda assim, vem se trocando essa ideia do diploma universitário como algo relevante, significativo e contributivo para a vida do indivíduo, como um elemento que é dispensável ao indivíduo que deseja empreender. Gente, nós precisamos ter muito cuidado com a internet, tá? Muito cuidado com a internet. Muito cuidado com as informações que são disseminadas e que necessariamente elas são mal constituídas. No ano passado, perguntando numa turma de terceiro ano qual prova eles fariam, para qual curso eles estavam inclinados, um estudante disse: professor, eu não devo ir à universidade, eu vou empreender. Eu disse: meu caro, você acha que a universidade não vai lhe ajudar a empreender? Não seria o caminho mais natural você buscar cursos que pudessem me auxiliar nesse processo? Ele disse: não, a faculdade não serve para nada. Eu disse: sério? Me dê um exemplo dessa falta de serventia. Aí Mark Zuckerberg largou a universidade e hoje é o dono de um dos maiores conglomerados de comunicação do planeta. Eu disse: menino, miséria, inferno. Mark Zuckerberg abandonou Harvard. Se você abandonou Harvard, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Comparação esdrúxula. E hoje há esse questionamento absurdo à formação de nível superior. E a gente precisa ter um pouco de cuidado, até porque isso corresponde a grandes exageros, né? Aqui, ó, citado inclusive por nosso querido Iranzinho, a máxima do filósofo britânico Thomas Hobbes, de que conhecimento é poder, ainda se mostra atual e verdadeira no Brasil. Em contraste, apesar do aforismo, a valorização do diploma universitário no país se mostra desvirtuada, o que precisa ser combatido. Com o intuito de pensar essa discussão acadêmica, é preciso analisar a formação para o mercado de trabalho, além de refletir como o título superior pode intervir na sociedade. Meus amigos, vocês talvez não saibam, mas qual é o objetivo principal da formação de nível superior? É intervir na sociedade, modificá-la, melhorá-la e integrar o mercado de trabalho. São essas duas funções, a gente não pode esquecer. Veja, de início nós já temos aqui dois nomes para citação: máxima e aforismo. Aforismo está aqui, ó, dentro de travessões, trazendo aqui uma ideia de comentário crítico. Veja o conectivo aqui em contraste, que não se usa com em muita frequência, né? Veja que a tese, o núcleo da tese, a valorização do diploma universitário no país se mostra desvirtuada. O que precisa ser combatido? O que precisa ser combatido é a justificativa da tese, é o que vai para a proposta de intervenção. E aqui, com o intuito de pensar essa discussão acadêmica, faz referência à discussão para apresentar o projeto. É preciso analisar 2 pontos, nosso recurso aí de fluidez do texto, 2 pontos, para deixar mais claro o projeto, a formação para o mercado de trabalho, além de refletir como título superior pode intervir na sociedade. A valorização, diploma universitário, discussão, Brasil. Lembrem-se, isso é competência 2. Compreensão do tema. Todas as palavrinhas do tema devem estar aí apresentadas na introdução. Perfeito? Apesar do aforismo, a referência aí ao repertório, viu, gente? Não podemos esquecer que, naturalmente, o repertório precisa ser validado. Falei da frase de Hobbes, depois me referi novamente, repertório validado, perfeito. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, é só trazer aí para o nosso chat ou abrir o microfone para poder falar. Jogue duro, Iranzinho. Vamos embora. E queria dizer que estão me ouvindo, né? Se não vou perguntar isso. Sim, sim. Perfeito, obrigado. Qualquer dúvida também, eu liguei aqui o notebook para acompanhar o chat. Qualquer dúvida, quaisquer dúvidas, vocês podem colocar aí também, certo? Veja só, aforismo tem um significado muito importante na filosofia, porque o aforismo nós entendemos como pequenas sentenças máximas filosóficas. Por exemplo, Nietzsche escreveu muito em aforismos. Tem até um famoso dele que ele fala: aquilo que não nos mata nos fortalece. Essa pequena sentença é um aforismo.
Sócrates dizia, só sei que nada sei, e o fato de saber isto já me coloca à frente daqueles que acham que sabem alguma coisa. Isso é um aforismo. Descartes falou, né? Penso, logo existo, é um aforismo. Aí Sartre brinca, existo, logo penso, é um aforismo. Então, nesse campo dos aforismos, né, você pode usar até uma variação dessa expressão do Hobbes, que é a outra versão que se tornou mais famosa, inclusive, que é a do Francis Bacon. Saber é poder. E se você quiser, inclusive, o Lucas, eu acho que no campo da sociologia também cabe, o Bourdieu fala sobre os capitais. Ele fala do capital acadêmico, capital cultural, capital social, porque o capital para ele não é só um recurso econômico, é um recurso que pode inserir em qualquer segmento da sociedade. Então, se eu tenho um capital acadêmico, eu tenho a possibilidade de aumentar as chances de empregabilidade. Consegue entender? Se eu tenho um capital cultural, idem, porque eu tenho uma erudição. Então, vale a pena também citar essas reflexões. Vamos para John Locke, né? Que John Locke seria o autor que representaria bem. Vamos para a Guerra Civil, já que vocês gostaram aí da minha elucubração, por assim dizer. Eliazinho, deixa eu só acrescentar um aforismo que eu acho que também cabe Por favor. para o tema anterior e para vários outros, porque tem se discutido muito jornada de trabalho, escala 6x1, etc, etc. É um do Nietzsche. Nietzsche diz assim, a profissão é a espinha dorsal da vida. Perfeito. A profissão é a espinha dorsal da vida. E aí dá para poder relacionar, né, eles que estão angustiados por causa dos repertórios, dá para relacionar com o mundo do trabalho, com a jornada de trabalho, com o burnout, com o estresse que o trabalho no mundo contemporâneo tem trazido para a vida dos trabalhadores. Perfeito, perfeito. E aí há várias possibilidades, né? E aí eu costumo dizer, me procure se quiser saber de algum filósofo, sociólogo, para algum repertório específico. Vamos embora. John Locke é um dos maiores nomes, cara, para mim, da filosofia, porque ele conseguiu, o cara, desculpa a expressão, aí tá pessoas quase adultas, o cara é tão foda que ele conseguiu ser importantíssimo na filosofia do conhecimento, quando ele traz a ideia de empiria. Note que Lucas colocou aí, esse slide do Lucas, muito bom e retocável, teórico do empirismo. O empirismo parte da premissa, só para fazer uma pequena revisão, bem rápida, o empirismo parte da seguinte premissa, né? Primeiro, nós somos todos uma folha em branco, uma tábula rasa. O que significa, portanto, que aquilo que nós seremos como seres humanos acaba sendo fruto das relações, das experiências que nós enfrentarmos e travarmos. Então, o empirismo parte muito da premissa de que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, a expressão do maravilhoso Leonardo Boff, teólogo brasileiro. Por quê? Porque não há como você entender o mundo sem considerar a circunscrição da qual você faz parte. Então, Locke é o cara que vai dizer, por exemplo, que a ideia de beleza ela está vinculada à experiência da qual nós fazemos parte. O belo hoje é diferente do belo em outra época. Aquilo que é válido de maneira ética hoje não seria outrora e vice-versa. Então, a empiria, a primeira coisa básica, parte da premissa. A experiência, a ideia da folha em branco, da tábula rasa que vai ser preenchida. A outra coisa importante da empiria, que é importante pensar na epistemologia, é o papel da ciência. Para Locke, o conhecimento genuíno, aquele que você pode e deve confiar, é aquele que parte dos sentidos, da percepção. Então, eu sei, por exemplo, que o café que eu estou tomando aqui para simbolizar, ele é amargo, porque eu pude me aperceber a partir do paladar. Eu sei que um som é agudo, né? E na física um som agudo é um som alto e um som baixo é um som grave, né? Por causa da audição. Então, a empiria parte da ideia de que a percepção sensorial é um elemento revelante para captar a realidade. Tudo bem? É a primeira coisa da empiria. Só que John Locke, nesse aspecto aqui, ele vai ser o outro contratualista importante, porque ele também foi um fenômeno na política. Então, Lucas, meninos, meninas, se nós falamos hoje em liberalismo, e aqui eu não me refiro ao liberalismo econômico, que talvez seja o mais famoso, do Adam Smith, estou falando do liberalismo político-social, quem criou foi Locke. Então, Locke é um monstro na epistemologia, empiria, e é um monstro consagrado no contratualismo liberal. E aí, bora voltar agora para a metáfora, mais uma vez, a alusão, a simbologia com a Guerra Civil. Ele representaria o Capitão América. Por quê? Porque qual o grande prélio, qual o grande combate, como o Lucas falou, adoro essa palavra, qual o certame em a Guerra Civil?
o time do Capitão América contra o time do maravilhoso, certo? Tony Stark, que é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, categoricamente, é Hobbes. A segurança coletiva é a primazia. Ela está acima de qualquer outro bem jurídico. Já Locke, quando vai falar dos chamados direitos naturais ou fundamentais, que nós também falamos que são direitos civis, ele fala que esses direitos importantes estão consubstanciados em três: direito à vida, liberdade e propriedade. Então, a liberdade, no sentido de direito de ir, vir, permanecer, liberdade de expressão, liberdade de credo, liberdade sexual, tudo isso deve ser a coisa mais relevante a ser assegurada pelo Estado. Então, no contratualismo liberal, o que Locke vai defender é essa lógica de que o Estado, sim, ele é um mantenedor, ele é uma instituição que deve assegurar os direitos, porém, os mais importantes foram esses que eu destaquei: direito à vida, liberdade e propriedade. Então, ele representaria quem? O Capitão América. Porque o Capitão América fica indignado, cara, quando ele percebe que os Estados Unidos, que ele sempre defendeu como arauto da liberdade, arauto da democracia, passa agora na obra criar a lei de registro para monitorar essas pessoas com superpoderes, como se todos tivessem que responder pelo mau uso da liberdade realizado por alguns. Porém, o que é interessante em Locke, ele vai dizer, se porventura esse Estado, isso é uma premissa importante, às vezes a gente esquece de falar, os professores, né, de filosofia, se esse Estado não nos garantir esses três direitos fundamentais, mais uma vez, sendo repetitivo, né, propriedade, vida e liberdade, a sociedade pode se insurgir contra o Estado. Em outras palavras, ela pode se rebelar, ela pode criar uma insurreição. Agora tem um detalhe, tudo com base num contrato. É o que nós chamamos, Lucas, de princípio da legalidade. O que eu Zinho, posso... pode ser uma coincidência, mas você está vendo ali em cima, na prateleira dos meus filhos, estão lado a lado Homem de Ferro e Capitão América. Seu filho o quê, Pedro? Seja sincero, são seus, o que é que tem? E pode só falar a verdade. Nem são, mas tudo bem. São os totens do meu querido Lucas Rocha. Então é isso. Então, a ideia da liberdade com base num contrato. Aí eu vou dar um exemplo, né? Discutindo aqui na nossa live, tem alguns alunos de um colégio onde eu estudei, pelo qual eu sou apaixonado, que é o Colégio Arc. Estudei e tenho o privilégio de ser professor há 16 anos, trabalhar com ex-professores. Cara, isso é impagável. E lá eles lembram que eu recentemente estava discutindo assim, por exemplo, a despeito de você ter liberdade de expressão e liberdade de credo, isso não significa que esta liberdade é ilimitada. Porque John Locke vai dizer que qualquer direito é um bem jurídico relativo, ele não é absoluto. Aí eu dou exemplo da infeliz, bizarra, medonha, né, Ku Klux Klan. Eu disse, o fato de você, por exemplo, ter a liberdade religiosa não significa que você tem o direito de expressar um discurso de ódio, que é racista, que é antissemita, e assim por diante. Então, por isso que no Brasil, se você observa a lógica contratual de um cara como John Locke, é inadmissível uma seita, uma religiosidade como a KKK. Ou seja, você é livre desde que sua liberdade não seja danosa a outrem. Nós chamamos isso de princípio do dano. Beleza, Lucas? Perfeito, meu queridão. Que perfeição. Show de bola. Que é isso? Covardia. Olha o tema que eu coloquei. Caminhos para combater o tráfico de drogas no Brasil. Você diz assim, o que é que tem a ver maconha com John Locke? Com John Locke, né? A gente fica nesse contexto. Mas bons argumentos também, gente, são aqueles que são formados com a habilidade da relação que o estudante desenvolve do repertório com o tema. Desta feita, eu coloquei aqui um desenvolvimento, tá? Tá grande, meu slide ele é vazado, você pode olhar aí que tem partes em preto ao lado, embaixo e em cima. Se a gente puxasse até o final da tela, ele ficaria com uma escala mais próxima de uma folha de redação no vestibular. Então, tenha certeza que esse desenvolvimento aí tem 8 no máximo, 9 linhas. Então, tranquilamente possível e aceitável. Ó. A cultura da violência, por conseguinte, gente, apareceu por conseguinte, é D1 ou D2 que a gente está falando?
Deu um de dois. A cultura da violência, por conseguinte, alimenta o tráfico de drogas em terras verde e amarelas. Nesse viés, John Locke, o filósofo inglês e pai do liberalismo, pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco, preenchida apenas com a experiência. Assim, quando o usuário, confundido com o traficante, adentra o sistema prisional, ratifica a teoria lockeana, já que passa de indivíduo sem delitos a possível criminoso. Então, é contraditório o consumidor ser visto como meliante, pois, quando for punido com prisão, irá se transformar em mais um soldado do crime, voltando para a sociedade um hábil construtor de violência. Gente, olha só, não é por nada não. Olha a habilidade desse redator. O que é que ele fez? Ele comparou a empiria, né, como disse nosso querido Irã, de John Locke, de que a vida é uma tábula rasa, de que você constrói com a experiência, o quanto nociva é a cadeia, é a prisão, para o simples usuário de entorpecentes. Porque se ele adentra o sistema, mesmo sendo um simples usuário, por conta de não haver uma lei que estabeleça um parâmetro do que é usuário e do que é traficante, ele vai para a cadeia e, como nosso sistema prisional é uma instituição zumbi, como diria Bauman, não funciona, não ressocializa, pelo contrário, ele forma, né? Péssimo usar essa palavra nesse sentido, mas ele forma para o crime. E aí o indivíduo vai lá e a escrita da sua tábula rasa é habilidade para a criminalidade. Assim, separando criminosos de usuários, será possível combater uma das grandes causas dos problemas de segurança pública no Brasil, o comércio ilícito de entorpecentes. E aí vocês veem, ó, a última frase do desenvolvimento é o quê? O uso daquele recurso que a gente adora, que é um recurso de fluidez da leitura, tópico sentencial. Você lembra, meu querido Leandrinho, quando a gente estudava a redação, a professora dizia assim, precisa caprichar no tópico frasal, a frase mais importante do parágrafo. Tópico sentencial é a palavra ou a expressão mais importante da frase. Então, é uma técnica da análise do discurso. Eu atraso o que é de mais importante para ser dito, para ser dito no final, para gerar um efeito de sentido, para mostrar que, com a minha manipulação do discurso, eu sou um excelente dominador da língua. Então, ao invés de dizer, separando criminosos de usuários, será possível combater uma das grandes causas, será possível combater o comércio ilícito de entorpecentes, uma das grandes causas dos problemas de segurança pública no Brasil. Ao invés de dizer isso, que está correto, sem problemas, nada demais, eu recorto o que eu denominei como grande causa, uma das grandes causas do problema de segurança pública, jogo para o final, antecedido de 2 pontos, atraso essa conclusão e, no atrasar dessa conclusão, eu dou mais ênfase à minha sentença. Só para fechar, separando criminosos de usuários, será possível combater uma das grandes causas dos problemas de segurança pública no Brasil, o comércio ilícito de entorpecentes. Ó, ratifica a teoria lockeana, eu já, na sequência, falei do repertório de novo, ele está validado, carimbado, registrado, se quiser voar, como diria Raulzito. Arthur Schopenhauer, meu querido Irã. Rapaz, impecável, viu? Você, como dizia o humorista antigo, você é uma pessoa inoxidável, quer dizer, brilhante. Inoxidável. Lembra? Exatamente. Carro velho, o nome do humorista, né? Os mais antigos. É só para quem está na fase dos 40 já, gente. Você não vai entender, não. Outra coisa, Lucas, um adendo, né? Uma nota de rodapé, é isso que o Lucas falou. Tem um autor de quem sou fã, ele já é da psicologia social e da sociologia, muito também queridinho nas redações, Lucas o conhece, que é um cara chamado Erving Goffman. Cara, eu fiquei impressionado. Eu sou o cara nerdão, viu, gente? Então, os meus bonequinhos também, mas não são dos meus filhos, não, até porque eu não os tenho ainda. Mas, por exemplo, Lucas, tem uma série chamada Mindhunter. Mindhunter. Puta série, bicho. É de serial killer e tal. Ela é baseada em fatos, mas tem uma liberdade poética, ficcional. E ela vai tratar de um cara que é o precursor da discussão de serial killer. E na série, eles citam Foucault, que tem uma moça lá que é uma personagem que ela é mestranda em sociologia do crime. E cita Erving Goffman. E Erving Goffman calha muito bem nessa temática que Lucas acabou de apresentar, porque Erving Goffman criou a discussão de estigma, que alguns chamam de estigma social, para diferenciar de estigma a etimologia.
eu gosto muito de etimologia, né? Que é o estudo da origem do significado das palavras. Estigma é uma cicatriz. Sim. Quando Cristo, por exemplo, na cultura ocidental, ele fora crucificado, ele ficou com chagas, que são os estigmas. Aí, metaforicamente, o que é o estigma? É a marca negativa, geradora do preconceito. E aí E você aí, foi quando... perfeito, porque em 2020 Aham. caiu no Enem o tema das doenças mentais, né? O estigma das doenças mentais. E o estigma aí foi bem colocado, a palavra, no caso, com doenças mentais, porque qual é a imagem que se tem das pessoas que são adoecidas psiquicamente? É uma imagem estigmatizada, Perfeito. né? Pormenorizada. Perfeito E você, aí, né? perfeito. Aí tem a interface bacana com o que ele falou, porque é como se o usuário ele tivesse a equivalência do traficante. Então, ele é estigmatizado. E não é uma questão eu diria, de direito penal. É uma questão de saúde pública. Né? Então, cada experiência tem uma experiência. Por isso que o Lucas, né, de maneira não óbvia, adoro isso. Acho que foi genial sua interlocução com o Locke, fala da empiria, da experiência. Mas, assim, de uma maneira mais óbvia, você poderia também, na minha humilde opinião, Lucas, por favor, me corrija, viu? Citar Erving Goffman e a ideia de estigma social, que é essa marca Perfeito, negativa perfeito. reiterada por uma coletividade a respeito de alguém, de algum grupo. Então, travestis são estigmatizadas, né? Pessoas em situação Pessoas de trans, rua. né? Oi? Pessoas trans. Exato, né? Usuários, pessoas em situação de rua, professor de filosofia, e assim vai. Beleza? Vamos embora. Agora a gente vai falar sobre. Porra, esse cara aí, eu chamo de Wolverine velho. Aí, Wolverine velho aí, Wolf, Pô, velho. cara. E eu não sei, cara, eu acho que eu tenho um gosto meio exótico. Eu acho ele bonito, cara. Eu acho ele um galã, assim, que ele parece uma coisa meio noir, né? Meio noir, né? Aquela coisa. Essa mãozinha assim, essa mãozinha. Tipo assim, né? Eu sei o que você fez no final de semana passado, né? Aquela coisa assim. E o Arthur Schopenhauer, cara, é outro cara bizarro, bicho. É outro cara sensacional. Uma das minhas formações. Ele é considerado um representante do é, pessimismo filosófico, mas eu não sei bem se eu enquadraria ele assim, sabe? Porque eu acho muito mais ele um realista contundente, e na sua contundência e no seu realismo, ele acaba trazendo algumas informações, no mínimo polêmicas. E tem duas frases dele que realmente pesam contra ele e não o ajudam para que ele seja visto de outra forma. A primeira, que é medonha, ele fala assim: não há registro de um único filósofo feliz. Aí o cara já, desculpa a expressão, cagou tudo já, né? Já maculou sua própria imagem. E a outra maravilhosa é que ele fala: a vida é uma grande oscilação entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Então nós somos entediados, nós somos insatisfeitos, então a vida acaba sendo um tanto mais drástica do que, por exemplo, uma coisa nobre. Porém, o Schopenhauer, que eu acho uma coisa muito importante dele, primeiro, já ganhou ponto comigo. Ele bateu num filósofo chamado Hegel. E Hegel, como diria, né, eu não lembro o nome agora do narrador, ele falou assim em relação ao Rogério Ceni: o Rogério Ceni é chato pra caralho. Então, o Hegel é nessa pegada do Rogério Ceni. Então, o Hegel achava que tudo, Lucas, poderia ser explicado de forma racional. Tudo poderia ser estético, o que é belo. Aí Schopenhauer fala: meu amigo, o mundo é vontade e representação. O que é que ele Uhum. chama? Que é até o nome da obra que Lucas citou aí: o mundo como vontade e representação. Vamos por representação. Cara, tipo assim, eu ouço, Lucas, e você há de convir comigo, uma banda da Bahia, da qual eu sou fã. Não, não é o Tchan. Não, não é Robson. Eu tô falando de Red Hunter DC. A banda metal old Defcult. school. Aí eu escuto o Red Hunter e acho aquilo lindo. Só os meus ouvidos como Beethoven. Aí alguém que vai ouvir vai dizer: isso é uma britadeira de mau gosto. Em outras palavras, eu represento o mundo de uma forma distinta das outras pessoas. Isso é o que nós chamamos de fenomenologia. Os Fenômeno. fenômenos têm leituras diferentes. Nietzsche dizia: não há fatos, há apenas interpretações. Olha que frase legal para você, garotinha, o garotinho colocar no Tinder. Não há fatos, há apenas interpretações. Então, é isso. Aí Schopenhauer fala: cada um representa de uma maneira.
A minha mãe me achou a coisa mais linda do mundo. Minha namorada também. Beijo, amor, obrigado. Né? Então, assim, a representação é distinta. E, além disso, o Schopenhauer fala, a filosofia, tradicionalmente, negou a vontade, que é o desejo. Agora, o que é triste em Schopenhauer, ele fala o seguinte, você deseja algo, e tem um detalhe, não significa que você irá concretizar. E Exatamente. ainda que você concretize, tão logo você ficará insatisfeito com aquilo. Porque, de novo, o desejo de ter e tão logo o tédio de possuir. Só que, apesar desse estigma de que ele é um autopessimista, ele trouxe alguns aforismos, Lucas. Só, licença. Oi. Esse Arthur Schopenhauer é o mesmo que fez a bomba atômica? Schopenhauer? Ela tá confundindo com Oppenheimer. Oppenheimer. Não, você confundiu com Oppenheimer. Oppenheimer. São nomes bem parecidos, então, né? Sou parecido, é verdade. Não, boa. Ali é Oppenheimer, né? Que até tem um filme maravilhoso com o Mas são Cillian pessoas Murphy. diferentes com nomes parecidos. Ah, sim, não é. Viu? Pode perguntar, fica à vontade. Nosso eterno Pink Blinders. Grande Cillian Murphy de Peaky Blinders, Verdade. Oppenheimer é da bomba atômica, tá? Exato. E aí, Arthur Schopenhauer, autor anterior, Obrigada. olha, alguém citou o livro que eu mais gosto, o Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. É, Para isso. mim, a aula de existencialismo. Sim. Muito bom. E aí o Schopenhauer, falando nisso, ele é o precursor do existencialismo. E claro que Sartre é quem vai ganhar a grande dimensão, etc. Mas o que é que o existencialismo prega, basicamente? É a ideia de tentar entender o sentido da vida, se é que há algum, e entender que liberdade pressupõe responsabilidade. Por exemplo, Sartre dizia, eu sou livre para fazer o que desejo, porém sou escravo das consequências dessa liberdade. Olha que reflexão espetacular, né? Então, E o depois, Schopenhauer... inclusive, vai parar lá no paradigma de Bauman, né? A gente vai Exatamente. falar mais tarde, que é, né? Para você ter mais liberdade, você vai ter de abrir mão de sua segurança. Para ter mais segurança, você abre mão de sua liberdade. Perfeito, perfeito. E aí o Schopenhauer, apesar desse pessimismo, ele vai dizer, olha, a vida pode ser muito mais leve, por exemplo, se você contemplar, por exemplo, a arte. A música é uma válvula de escape, a literatura, na época dele ele não falava em cinema, obviamente, mas o teatro, a poesia, porque ele diz que a arte é como uma flor que no meio do nosso caminho suaviza a nossa existência. Cara, isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Então, veja que tem essa lógica de entender o sentido da existência. E outra coisa, é um grande nome, viu, Lucas, das relações sociais. E dado que todo tema de redação, me corrija se eu estiver errado, do Enem é um tema social por excelência, Exatamente. não há como fugir desse parâmetro, o Schopenhauer nos brindou com uma das maiores parábolas e metáforas da humanidade. Ele foi um grande leitor do budismo, ele foi um grande leitor do cristianismo, desses grandes sábios, Cristo, Buda, Confúcio, Lao Tse, foi um dos grandes estudiosos do Ocidente, do mundo oriental. Por exemplo, Byung-Chul Han, que é sul-coreano, filósofo, o cara lá da Sociedade do Cansaço, apesar de ser sul-coreano, ele é radicado na Alemanha. E ele é um dos grandes estudiosos do budismo, e ele dá muita ênfase a esse divisor de águas a Schopenhauer, que é a grande influência de Nietzsche. E a Schopenhauer, para fechar, nos brindou com uma das maiores metáforas das relações sociais, que é o chamado dilema do porco-espinho. Depois pesquisa mais sobre isso. Até o Leandro Carnal escreveu um livro só sobre isso. O que é o dilema do porco-espinho? Ele diz assim, olha o que é a relação social. Imagine, né, porcos-espinhos, né, a vara de porcos-espinhos, né, vários porcos-espinhos, no frio. Se você fica muito distante um do outro, o frio vai lhe acometer uma série de problemas, porque o frio traz a distância, o vazio existencial, as dores. Mas se você se aproxima bastante um do outro, os espinhos vão ferir uns aos outros. Então ele nos diz que o grande limiar das relações sociais é o meio termo, é o equilíbrio. Nem muito distante, por causa do frio,
nem muito próximo a despeito do calor, apesar do calor, porque você poderá ferir um ou outro. Então, muito contato, muito conluio quebra sua privacidade e, portanto, sua liberdade, porém, muita distância cria o vazio das relações humanas. Então, Ele não está acho que falando, Iranzinho, o que ele está se referindo é a ideia de intimidade. perfeito. E para isso tem um filme que é uma das poucas exceções de que o nome em português é melhor do que o nome em inglês, que é Closer, né? Closer. Closer é perto, né? Perto demais, No né? Brasil virou perto demais. É. Perto demais, a ideia de intimidade. Quem puder ver, é um pouco pesado para cima, eu acho que é melhor acima de 16 anos, com Jude Law, Julia Roberts, Clive Owen e Natalie Portman. Que elenco, viu? Filmaço. Closer. Como também tem outro que já vai mostrar o quê? Essa coisa mais blasé, né? Que ser mais fechado às relações sociais, que é aquele Her, com Joaquin Phoenix. Sim, Que eu acho que é outro espetacular também. Lucas, outro deixa eu tirar espetacular. uma dúvida com você. Gente, não está no nosso script, mas eu queria fazer uma pergunta. Lucas, recentemente, motivado por uma coisa um pouco estranha, eu citei uma frase fortuitamente na aula, e depois eu fui pego de surpresa, uma amiga minha de redação, professora Paloma, não sei se ela está aqui entre a gente, o menino me citou na redação. E eu disse assim, brother, apesar de eu me considerar tão uma pessoa talentosa, eu não sou ninguém na fila do pão. Eu não sou ninguém na balada. Então, cite Gilberto Freire, Fernando Pessoa. E aí eu lembro de um professor colega meu que falava assim, que um menino uma vez citou Mestre Yoda. Não me pergunte se ele citou naquela ordem do Mestre Yoda, que esteja com você a força, ou que a força esteja com você, mas ele citou. Pergunta que eu faço, citar esses personagens da ficção, seja uma coisa da cinematografia, ou de uma telenovela, dramaturgia, é uma coisa válida? Como é para na redação? Eu não entendo. Por isso que eu lhe pergunto. Problema nenhum, problema nenhum. A definição do repertório que ele vai ser avaliado é que o repertório seja sociocultural produtivo. Porque sociocultural tem que estar na cultura. Tem que ser pesquisável. Por isso que se ele citar você, fica difícil de validar, a não ser que você tenha citado algo de um livro que você tem. Se você registrou esse livro, lançou lá, a ética da Marvel, escreveu um livro e publicou. Então, por mais que seja a publicação de um autor novo, que ainda tem pouca penetração, né, que obviamente isso iria fazer um enorme sucesso, né, seria pesquisável. Seria fácil verificar que aquela citação é sua. Então, o risco com relação a se citar um professor, por exemplo, é que não vai dar para pesquisar aquilo, a não ser que tenha um livro. Mas os personagens da ficção, eles representam ali o discurso, o texto cinematográfico, né? O enredo que foi construído. Então, pode-se citar sim. Muitos citam a frase clássica lá do Tio Ben, né? Ah, Spider-Man, Grandes poderes, Homem-Aranha. grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é verdade, né? É da ficção, mas é pesquisável, então é repertório, sim, com certeza. Então, a pergunta aí da Sara Figueira Diga, Sarinha. é contigo. Ô, E se a professor, pessoa faz um vídeo na internet e encaixa o tema que pode citar, sim, mas o vídeo na internet é um registro, Sarinha. É um registro, um canal no YouTube. Você pode citar um canal no YouTube, você pode citar um programa de streaming, você pode citar um podcast, você pode citar um anime, não tem problema. Contanto que seja pesquisável. Eu posso ir lá no canal no YouTube e ver que a pessoa realmente falou aquilo. Tranquilo, pode ser repertório, sem problema. Pronto, beleza. Eu perguntei porque eu já vi meninos contando que citaram, por exemplo, essa famosa, né, reflexão do tio Ben, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E, gente, sim, eu publiquei, eu tenho uns contos publicados, mas ainda assim eu prefiro que você cite Sérgio Buarque, Chico Buarque, né, Wolverine e assim por diante. Então, Mas se eles basicamente, conhecerem seus contos, não tem problema nenhum. beleza. Então me citem, certo? Eu vou me sentir prestigiado. E como é que você pensou na citação do Schopenhauer, Lucas? Aí, como é que você... Qual o tema? Pronto.
Eu trouxe, foi o tema, a solidão do homem, mesmo em grandes concentrações urbanas. Eu sei que a aula tem como foco o Enem, mas eu tinha de botar lá uma pitadinha, né, de FUVEST, uma pitadinha de dilema universal. E tinha de ter aqui um momento de um tema que não tem Brasil, porque sempre há a possibilidade que é um tema que não tem Brasil, apesar de sabermos que os últimos dois temas que não tiveram no Brasil foram temas ligados à tecnologia. 2011, Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. E 2018, a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados da internet. Aqui, trouxe para uma questão mais filosófica, a solidão do homem, mesmo em grandes concentrações urbanas. A gente pode falar de várias coisas. Porque o homem é solitário, né? Eu acho que caberia, seria um tema muito bonito virando, se caísse um tema sobre as cidades, né? A anatomia, a simbologia, a representação da cidade como um ser pulsante, como um personagem protagonista do ambiente da nossa vida. Porque, perdão, gente, semana pesada, a garganta pediu para eu parar. Então, veja, as cidades elas estão mais inóspitas, menos seguras, mais concretadas, mais ilhas de calor, tudo convergindo para que a pessoa fique mais em casa. E a gente está numa época em que tem se combatido muito o excesso de telas, né? As pessoas já estão em casa, mesmo tendo espaços abertos ao ar livre possíveis. Imagine quando não tem esses espaços abertos. Eu fico lembrando que eu ficava esperando sexta-feira à tarde, depois que terminava a aula, essa época que meus filhos estão agora 10, 11 anos, 10, 11, 12 anos de idade, esperando ardilosamente minha mãe chegar às 5 horas do trabalho para poder descer e jogar bola, ir pro baba. E ela me gritava da janela para poder eu subir, eu ficava enrolando. Hoje a gente tem de expulsar nossos filhos de casa. Saia daqui, botar para fora, pegar pela gola da camisa e vai jogar bola, porque senão fica jogando aqui o tempo todo. Então, cabe muito bem para esse tema a anedota do porco-espinho que você citou muito bem. O filósofo polonês Arthur Schopenhauer é o autor da anedota do porco-espinho. Ela sugere que o homem, socialmente, é como o referido animal, pois, apesar de se aproximar dos outros, os espinhos, seus defeitos afastam a convivência humana. Apesar da reflexão feita, o indivíduo contemporâneo é incapaz de escapar da solidão por ter diminuído sua capacidade de interação, ainda mais em grandes concentrações urbanas, realidade passível de mudança. Nesse sentido, é salutar diminuir a resistência por interações coletivas e a superficialidade das redes sociais. A cara da FUVEST, muito emblemática essa discussão sobre o homem e o mundo que está ao seu lado, né? Eu costumo dizer, viu, meu querido Irã, eu classifico para eles no início do ano. Os temas sociais são aqueles temas que discutem a relação do homem com a sociedade, problemas que afetam várias pessoas, como saúde, educação, fome, segurança. O tema filosófico é o tema que discute a relação do homem com ele mesmo, porque cada homem tem um dilema em particular, e esse dilema pode estar relacionado ao lugar onde ele vive, à sexualidade que ele acabou se encontrando, né, com o trabalho que ele desenvolve. E um tema filosófico tem como característica isso. Existe a particularidade de cada homem dentro dessa construção. Aqui, a solidão, homem em grandes concentrações urbanas, palavrinhas do tema já preenchidas, check, compreensão do tema. Apesar da reflexão feita, temos aqui a expressão que valida o repertório que foi apresentado antes do nosso querido filósofo polonês Arthur Schopenhauer. Vamos para Sassazinho, Jean-Paul Sartre. O Alisson tem uma pergunta, Lucas. Sim. Vamos averiguar, porque é importante também esse momento de perguntas, né? Sim. O que é que ele coloca aí? Eu vou falar do Kleber primeiro, né? O Kleber fez uma lista de situações que intensificam essa coisa do isolamento, né? Que hoje a gente faz tudo pelo aplicativo. Inclusive, você brincou com a coisa do Tinder. Até os relacionamentos, as pessoas vão lá e se unem às outras com essa coisa prática, né, de um aplicativo em que as pessoas estão no mesmo interesse, vamos se encontrar, vamos se beijar ou algo mais, e pronto.
Então, tudo muito prático banaliza essa vida social e a gente passa a entender que a socialização não é mais peremptória, não é mais necessária, né? E aí, para o que Kleber fala, adoro uma música de Engenheiros do Havaí que é fantástica, chamada Muros e Grades, né? Que ele diz assim: nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. O quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. A pessoa se isola, a vida fica triste, isolada mesmo, e ele não consegue entender por que ele escolheu aquilo. Aí o senhor está pedindo um conselho, que é como conseguir entender de livros difíceis. O livro do Desassossego, eu passei por uma situação, durante praticamente todo o livro, que eu li o mesmo parágrafo 50 vezes, não entender nada, e prosseguia sem entender. Eu sou analfabeto funcional, eu nego. Não tem nada a ver isso, Alisson, não tem nada a ver com isso. Leitura é uma construção que nunca para de acontecer. Com certeza todos aqui que são estudantes pré-vestibulanos já aconteceu isso, já aconteceu isso. Você está em casa fazendo uma lista de matemática ou de física ou de química, tem aquela questão que você empacou, você ficou uma hora nela e não conseguiu responder. Vocês já perceberam quantas vezes aconteceu de você largar? Não aguento mais essa questão. E no outro dia, com a cabeça descansada, em minutos você resolveu? Às vezes, a depender do tipo de conhecimento, você não pode fazer com que a planta nasça de uma vez. Você tem que arar a terra, voltar e regar, voltar e mexer para poder ter os nutrientes, ou botar uma madeirinha para segurar a planta que está crescendo. O conhecimento precisa dessa retroalimentação. E aí, Alisson, você vai ler a primeira vez, vai pegar pouco. Daqui a 6 meses, você vai ler de novo, vai pegar mais. Em algum momento da sua vida, você vai ler novamente, e aí sim vai encaixar naquilo que você gostaria, que é poder sorver tudo que o texto lhe disse. A leitura, ela é um ato que precisa ser incansável, constante e para sempre. Então, não se apegue a isso, leia, o que ficar, ficou, vá para um outro, depois volte, e essas idas e vindas só faz a gente aprender mais. Não, cara, eu acho que tudo tem a ver com como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar? Vocês estão me enxergando? Tá minha imagem aí? Ah, beleza. Veja, é tudo uma questão de processo, né? Não há como passar, né, a carroça na frente dos bois, como se diz, né? Da feijoada ao bebê, como alguns antigos costumavam falar. E é como disse Saramago, cara, é assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Exatamente, Ou como diz perfeito. o próprio Fernando Pessoa, lá em Mar Português, né? Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. Eu sou um leitor de Fernando Pessoa, gosto bastante, até o considero um grande existencialista, né? E um cara com quem eu aprendo bastante. Então, assim, o livro Desassossego não é um livro fácil, para ser muito honesto, é um livro que tem uma linguagem até metafórica. Eu estava falando hoje em sala, inclusive, aqui na minha cidade, Caracaju, o Nietzsche, né? Ele escreveu um livro muito, muito interessante, porém hermético, complexo, que é Assim Falou Zaratustra. Aí, além de ser um livro, Sim, cara, até hoje, foi Alisson quem falou? foi. Alisson, eu não sei se vai servir de alento para você, mas aqui está um rapaz de 40 anos, apaixonado, aficionado por filosofia, literatura, sociologia. Dou aula há 16 anos, já estudo esse troço há mais de 20, época de faculdade. E eu vou ser muito sincero, eu não acho que eu compreendi Zaratustra todo. Para você ter ideia, eu até citei isso em sala, a maior leitora de Nietzsche no Brasil é uma professora da USP chamada Scarlett Martin. E a Scarlett Martin, ela fala o seguinte, que ela traduziu, Assim Falou Zaratustra, e tem trechos que ela coloca nota de rodapé e diz assim, aqui provavelmente Nietzsche quis dizer. Provavelmente, Bicho, ela é especialista no Nietzsche, e se ela diz que provavelmente ele quis dizer, é porque ela não tem certeza. E já Ela e diria ver de Jaconha, né? vingança, né? E já diria ver de vingança, é o momento nerd. Não há certezas, apenas oportunidades. Então, Isso. vá com calma, vá com calma, certo? Vá E lendo não e desista. vá, né? Sartre, cara, Sartre é outro cara sensacional. Eu costumo dizer, para entender Sartre, você precisa compreender que era um cara que ele imaginava que mais importante do que a teoria, do que o pensamento, é a atitude.
Isso lembra muito Belchior. Viver é melhor que sonhar. Porque Sartre era o cara que dizia que não adianta pregar algo e praticar outra coisa, porque isso está no rol da demagogia, da hipocrisia. Então, Sartre é o cara que diz que você faz história de duas maneiras. Ou você se silencia e, portanto, se resigna, ou você alça a sua voz e mostra que você é um inconformado. Não à toa ele é um existencialista, mas ele era um existencialista marxista. Ele é um pouco controverso, porque ele brigou com o Partido Comunista, porque Sartre sempre defendeu a liberdade absoluta. E o que é que ele chama de uma liberdade absoluta? Ele vai ter problemas com o stalinismo, ele vai ter problemas com o maoísmo, e aí é parte da história que vocês podem depois fazer uma consulta melhor para que os professores de história expliquem com mais propriedade do que aqui um mero entusiasta da história. Então, o Sartre é o cara que vai trazer uma expressão, por exemplo, olha, eu sou condenado a ser livre. O que é que ele quer dizer com isso? Eu fui condenado à existência. Eu não tenho nenhum papel importante, não foi Deus quem me trouxe, segundo Sartre, que era ateu, ou então Deus tinha um desígnio para a minha vida, simplesmente eu nasci. Como diz Clóvis de Barros Filho, meus pais namoraram, se pegaram e eu nasci. Estou aqui. Mas embora eu tenha sido condenado à existência, uma vez existindo, por assim dizer, eu sou o protagonista, né, da minha vereda, da minha trajetória, da minha existência. Que maravilha. Então, Sartre vai dizer que a liberdade pressupõe uma responsabilidade. Lembre-se que eu citei há pouco Sartre, quando eu falei, você é livre para fazer o que deseja, mas você é escravo das consequências. Ele prega a ideia de uma consciência política influenciada por Karl Marx. Então, ele entende que todo mundo tem um papel social, ainda que não saiba ou não reconheça. Se não entende seu papel social, você está no campo do que ele chama de um alienado, uma pessoa resignada. Ele até cria uma expressão, é uma vida inautêntica, porque se eu não me torno quem eu sou, simplesmente eu uso máscaras que não me servem por comodismo ou convenções sociais, eu não tenho o que ele chama de uma vida autêntica. E Sartre tem um negócio dele que eu acho maravilhoso, que ele fala num livro chamado Entre Quatro Paredes, que é aquela frase famosa que ele fala assim, o inferno são os outros. E aí o que é a lógica do inferno são os outros? Né? É que nós costumamos, em regra, nos desresponsabilizar de algumas situações e apenas culpabilizar e responsabilizar o outro por algo. É como se, assim, fosse sempre um gesto político, né? Condenar o outro. E para mostrar que ele não era um hipócrita, ou simplesmente era um cara que falava algo e fazia outro, lembremos de um dado importante. Este cidadão aí, o Jean-Paul Sartre, ele recusou o Nobel da Literatura. Ele escreveu livros como A Náusea, ele escreveu Entre Quatro Paredes, escreveu Os Caminhos da Liberdade. E quando foi condecorado com o prêmio de Nobel de Literatura, ele se recusou. Ele disse, não faço questão, não estou preocupado com um prêmio capitalista, um prêmio que está, digamos, laureando uma literatura hegemônica, europeia, branca. Ele recusou, para mostrar que a atitude é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, ele é um filósofo da praxis. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Praxis é a própria ação política, consciente, transformadora. E nesse aspecto, exatamente, Cleber, praxis, exatamente assim, nessa grafia do grego. Né? E ele é influenciado por Marx, apesar de ter algumas ressalvas, algumas reticências ao marxismo, à luta de classes, aquela ideia de Marx, por exemplo, da fase socialista ou ditadura do proletariado, porque ele, acima de tudo, é um defensor da liberdade. Ele tinha até, Lucas, muito mais predileção, né, muito mais gosto pelos anarquistas, que defendiam uma liberdade um pouco mais absoluta. Então, eu gosto muito dessa frase dele, né? Eu sou condenado a ser livre. Sou condenado porque eu acabei vindo ao mundo sem uma escolha. Porém, uma vez nele, eu tenho todo o protagonismo, eu sabendo disso ou não. Beleza? Então, essa é a lógica do Sartre que a gente pode pensar, basicamente, para que vocês possam aí usá-lo como uma bússola para a redação. Grande filósofo. Ó, eu peguei um tema também um pouco troncho, como diria, como o Irã está usando bastante hoje, como diriam os antigos, né? O combate ao preconceito linguístico no Brasil. Luquinhas, o que é preconceito linguístico? Né? O Irã falou agora há pouco sobre a ideia de hegemonia
a nossa cultura também, também foi falado de capital social, um integrante do capital social é a nossa capacidade de construir elocução, de construir o discurso. As pessoas que falam melhor, que se expressam com mais destreza, são mais respeitadas. E isso Graciliano Ramos já tinha denunciado lá em Vidas Secas, quando o Fabiano ele é lá humilhado, de certa forma, pelo patrão, e ele não consegue contrapor os argumentos do patrão, que visivelmente estava roubando. Então, no Brasil, nós temos esse processo, né? As pessoas que têm menos capital sociointelectual, que se expressam com mais dificuldade, elas são menosprezadas socialmente, né? Veja aqui Carolina Maria de Jesus, como é? Carolina Maria de Jesus, não é isso? A escritora, ela vai ser, vamos dizer assim, reconhecida no Brasil recentemente. Isso. Durante a década de 60, que os seus livros saem, despejo, né? Quarto Despejo. Ela não é reconhecida. Porque é uma mulher negra, né? Uma mulher paupérrima, que vai fazer reflexão na literatura. Né? De forma simples, aí, o Quarto Despejo. Perfeito, importantíssimo livro. E só recentemente que Marcos Banho, um grande linguista brasileiro, Muito bom, lança o livro Preconceito Linguístico e passou a ser uma discussão. E aí a literatura nordestina começou a refletir muito sobre isso, porque, inclusive, o preconceito linguístico não tem a ver só com o domínio da gramática normativa, né, da grande eloquência do discurso, mas tem a ver também com uma inclusão do sotaque, né? Nós, nordestinos, somos minimizados no resto do país em virtude de nossa herança linguística, que absolutamente nada tem a ver com nossa capacidade intelectual, né? Parece mais ou menos, né, Irã, como Montesquieu, que dizia que as pessoas que viviam nos trópicos tinham grande dificuldade intelectual porque o sol batia na cabeça, engrossava o sangue e dificultava o raciocínio. Só que ele morava em regiões frias, na França, de antigamente. Né? É a mesma coisa. Então, muitas vezes o sudestino nos trata como pessoas menos capacitadas intelectualmente por causa do sotaque, né? Você vê que é o oportunismo da construção da segregação, né, por parte desse povo aí. Ô, Lucas, Então, é um tema interessante, diga. eu não sei se um grande amigo meu, que é um dos maiores geógrafos do mundo, Aldrin Edmilson, está aqui conosco, que ele estava acompanhando. Aldrin está aqui? Aldrin falou aí umas 2 vezes. Ô, Aldrin, se você estiver aqui, eu lembro que eu aprendi com você uma expressão maravilhosa chamada racismo geográfico. Racismo geográfico. Se você quiser falar aí, seria uma honra para a gente, rapidinho. Também usam bastante determinismo geográfico também. Se você estiver Seja aí. bem-vindo, Natália. Seja bem-vindo. Chega à frente. Só se você estiver acanhado, né? Não quiser, tudo bem. Ele levantou a mão, deve ter tido algum problema com o microfone. Até participação especial temos hoje. Tá rendendo, viu? Que legal. Cadê Aldrin? O microfone dele tá fechado, a Sarinha pontuou. Aldrin, qualquer momento, se quiser, viu? Seria uma honra. Fica à vontade. Fica à vontade. Será muito bem-vindo. Ó, cada palavra tem consequências e cada silêncio também. O pensamento do francês Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, evidencia o poder da palavra e do discurso. Entretanto, numa sociedade sem educação, a expressão dos incautos, evidenciada pelo pensador, é reprimida pela presença de preconceito linguístico, o que precisa de combate. Para incluir a população de falar socialmente desprivilegiado, no Brasil é importante pensar sobre o excesso de valorização da gramática normativa e os impactos na dignidade dos desinstruídos. Veja, gente, sociedade sem educação, olha o sinônimo, incautos, olha outro sinônimo, desinstruídos, certo? Olha o preconceito linguístico, combate, Brasil, perfeito, e evidenciada pelo pensador. Outra forma de você se referir ao autor da construção e citar, né, o filósofo em seu texto. Essa é uma frase muito importante. Cada palavra tem consequências e cada silêncio também, né? Quem fala, né? Quem oculta o trono tem culpa, quem evita a dúvida também tem, como diria o Engenheiro do Havaí, né? Vamos nessa, Ana Arendt, para fechar os filósofos. Aí é minha diva, né? Oi, Irã. Tá me Oi. escutando? Tô sim, Aldrin, por favor.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Prazer, viu? Boa noite, meu querido. Prazer meu. Prazer também te ver, Irã. A gente se vê quase todo dia, né? É interessante essa questão do. Boa noite, Sara. Boa noite a todos também, né? É interessante essa questão do racismo geográfico, né? Porque ele está muito em voga hoje em dia, não é isso? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão das pessoas que estão, dos refugiados, por exemplo, né? Refugiados que se deslocam de seus países por conta de guerra, ou então por conta também das chamadas mudanças climáticas, né? A questão ambiental, as pessoas que também vivem em cidades, você falou, Lucas, estava escutando aqui, falando questão das cidades, a segregação espacial. Então, todas essas A condições, gentrificação, né? gentrificação, ela, de uma certa forma, nos leva a esse racismo geográfico que eu e Irã falamos tanto em sala de aula, né? Justamente dessa questão de você ter, dentro de um espaço geográfico, diferenças gritantes, e dentro dessas diferenças gritantes, um preconceito muito forte, né? Perfeito, meu querido. Perfeito. Muito bem. O bacana. Aldrin é uma referência aqui, é um cara que me leva a todos os lugares onde ele trabalha. Inclusive, o maior coordenador da história de Sergipe é irmão dele, ele é o maior professor de geografia do estado. Valeu. Estou aqui, Valeu, continuando, Aldrin. Que honra, meu velho. continuando a escutar essa maravilhosa aula, tá? Obrigado, Beleza? Aldrin. Prazer enorme. Fira Não quando achar só, necessário. Sai de não casa. só divulgou nossa aula, Lucas, como está participando, assistindo. Fico muito feliz, né? E Aldrin é um poço de conhecimento. Cara, Hannah Arendt é uma filósofa muito importante, apesar de ter sido, inclusive, mais uma vez, estigmatizada pelos judeus. Não sei se você sabia, ela é judia, no Sim. caso foi, né? Ela faleceu há tempos, mas ela foi judia. Porém, apesar disso, houve um episódio que maculou a imagem dela. Qual foi o episódio? Ela escreveu um livro muito importante chamado Eichmann em Jerusalém, cujo subtítulo é Sobre a Banalidade do Mal. E nesse livro, ela foi convidada na época no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquele tribunal de exceção, chamado Tribunal de Nuremberg, que foi realizado exatamente, foi formado exatamente para julgar os carrascos nazistas, um tribunal de exceção feito a toque de caixa, como se diz, e ela foi convidada para acompanhar e redigir um dossiê sobre aquele caso. Detalhe, Hannah Arendt foi vítima da figura do nazifascismo, do antissemitismo, porque ela é nascida na Alemanha, porém judia. As leis de Nuremberg tornaram-na apátrida. Ela perdeu a nacionalidade alemã. Ela teve que fugir da Alemanha nacional-socialista. Ela tinha um namoro, uma fé, adoro essa palavra, fé, com Martin Heidegger. Só que Martin Heidegger tinha sido instituído como diretor de uma universidade na Alemanha, em Heidelberg. E aí o namoro deles, a fé acaba, ela foge, ela é perseguida, morre apátrida, e quando é convocada pelos Estados Unidos para escrever o dossiê sobre Eichmann, que era um carrasco nazista, etc., ela absolve eticamente Eichmann. Porque ela dizia, o Eichmann, ele era uma pessoa comum, era uma pessoa normal, ele só cumpria ordens hierárquicas, Tecnocrata. burocrata. Aí teve até um filme recente, tem uns 2 anos que eu assisti esse filme, ganhou Oscar, né? Zona de interesse, zona de conflito. Zona de interesse. Zona de interesse, que é um filme, acho que em inglês, alemão, que mostra uma família que vive ao lado do campo de extermínio, né? E que o cara que mora naquela casa, daquela família, é o gestor do campo de extermínio. E eles vivem muito bem, é um bom pai, é um bom marido, porém era apenas um tecnocrata, um burocrata, que só cumpria ordens, né? Exatamente. E aí o que é que a Hannah Arendt fala? Tal qual a lógica consequencialista, circunstancialista de Maquiavel, tipo assim, os fins justificam os meios. Ou, mais uma vez, Lucas, não sei se aí na Bahia vocês falam, mas aqui em Sergipe a gente fala, os antigos falam, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Então, assim, né? É aquela lógica, você citou o José Ortega y Gasset, que é um autor que eu gosto bastante. Então, a frase dele
num livro chamado Meditações do Quixote. Ele faz uma reflexão sobre o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, né? E tá uma frase dele que ele fala assim, essa frase é maravilhosa. Eu sou eu e minhas circunstâncias, Isso. pois se não salvo a elas, não salvo a mim. Em outras palavras, se eu não salvo as circunstâncias nas quais eu me enveredo, eu não me salvo. Exatamente. Então, qual a lógica? Se ele, como burocrata, o Eichmann ou qualquer outro, não se propusesse a realizar o que os seus superiores hierárquicos ordenavam, ele sofreria de acordo. E aí a lógica, porque Eichmann é um monstro. E aí tem um episódio no livro Eichmann em Jerusalém, que o juiz ou a juíza fala, Eichmann, qual é o seu depoimento, se é que você tem alguma coisa para falar? Aí ele fala assim, de maneira bicho fria, ele fala, eu aprendi na juventude hitlerista, eu aprendi na socialização que recebi, na educação que recebi, que judeus são como ratos e ratos são pragas que devem ser exterminadas. Aí, de maneira bem fria e psicopata, ele fala assim, o que é que vocês fariam se encontrassem ratos no porão de suas casas? Olha que coisa fria, sabe? Mas ele não é uma pessoa anormal, né? Até porque, como disse Foucault, essa ideia de normalidade ou anormalidade é fruto de um paradigma, de uma época. Foucault vai falar isso na história da sexualidade, né? Outrora se falava homossexualismo, porque o ismo trazia a ideia de uma patologia, Exatamente. entende? Então você sempre teve. Na história da loucura também o Foucault fala isso. Tem até um filmaço do Milos Forman com o maravilhoso Jack Nicholson, chamado Um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho, perfeito. Vai falar sobre Não isso, gosto. né? Aquelas pessoas que vivem em instituições totais e tal. Agora, o que é bom em Hannah Arendt é que, além disso, a Hannah Arendt foi um dos grandes nomes da cidadania. Sim. E aí ela é influenciada por um autor chamado Thomas Marshall, que vai explicar que toda a cidadania é a capacidade que você tem de contrair direitos e deveres. Quando nós falamos de cidadania, nós falamos em 3 tipos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Aí os direitos civis, como eu falei em Locke há pouco, liberdade, propriedade e vida. Direitos políticos, a igualdade política, a questão de votar e poder se candidatar, participação política. E os sociais, dos quais ela fala com mais ênfase, que são aquelas coisas básicas que devem ser ofertadas pelo Estado para a nossa dignidade. Direito de saúde, direito à educação, à segurança. Agora, ela usa uma expressão que eu adoro. Ela fala que o problema é que o totalitarismo, e aí, União Soviética, não poupa críticas à União Soviética, porque é comunista. Dane-se, ela não poupa Ela críticas ao fala mal de Estado. quem ela acha que tem que falar mal. Os gulags, né? Os campos de trabalho forçado lá de Stalin. Ela desce o cacete no fascismo, no fascismo, em Hitler, sobretudo. E ela fala que o problema é que nessas sociedades você tinha fragmento de cidadania, porque só alguns grupos eram privilegiados e tinham esses direitos personalísticos. E ela fala na expressão que eu adoro, cidadania amputada, porque é incompleta, né? É tipo assim, os Exato. judeus só tinham deveres. O antissemitismo gerou essa lógica, né? Eles só tinham deveres, eles não tinham direitos. Ao passo que os nazistas tinham direitos e não tinham deveres. Então você Você tem uma lógica. vê, você vê que irônico, né? Ela foi uma teórica da cidadania e aí, como vingança, tiraram a cidadania dela, né? Uma metalinguagem, se você Exatamente. for observar, né? Mas aí, Lucas, você pensou, você que é o cara aí das descobertas, dos usos Ó, curiosos dos teóricos. olá. O direito à infância plena no Brasil. Tem algo É. mais cidadão do que a criança ter direito a se desenvolver plenamente na infância, né? Ó lá. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. O aforismo da filósofa alemã Hannah Arendt evidencia a importância das garantias individuais para o equilíbrio social. No entanto, a reflexão sobre a infância no Brasil se mostra contraditória quanto aos preceitos de Arendt, o que necessita de análise. Sobre a busca pela dignidade infantil, é válido garantir maiores investimentos em educação, bem como acesso à plena saúde para crianças no país.
Direito, infância, plena, Brasil. Ó, claramente, quanto aos preceitos de Arendt, não podemos esquecer pessoas maravilhosas, lindas, perfeitas e organizadas, que é preciso validar o repertório, para que aí sim a gente consiga é, demonstrar claramente para os nossos corretores que nós estamos usando o repertório que nos foi dado. Iranzinho, eu sugiro que façamos o seguinte, que encerremos agora e façamos até a última semana do Enem, a parte 2, porque o pessoal já deve estar cansado, são 21h20, né? E aí, para o pessoal conseguir assimilar 100% essa, 100% a outra. É bom que foi um sucesso estrondoso, a gente faz a parte 2. Beleza. Confesso que para mim é uma satisfação e falar de coisas que eu gosto com alguém que é de uma competência maravilhosa é um prazer, mas realmente o público já deve estar cansado. Isso no online é mais difícil de manter o pique, e o pessoal estudou o dia todo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, Clebão. Valeu, gente. Ó, Irã, palmas para Irã, gente. Ó, sexta-noite. Podia estar com a namorada dele, podia estar com a mãe dele, podia estar com os amigos dele. Ele só pegou um café e está aqui com a gente, viu? Palmas para Irã, porque é fantástica Valeu, essa Lucas. postura de ser sempre uma pessoa solícita. É um gentil por natureza. Eu acho que é a palavra que define nosso querido Irã, gentileza. Obrigado, Iranzinho. Obrigado, gente. Foi um prazer. Ó. Quem agradece Um beijo. eu. Valeu, um abraço Essa a todos. semana ainda marcamos a parte 2. Um Bora. abraço. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau, professores. Boa noite. Valeu, até logo. Valeu, boa noite. Abraço. Não.